Amém, queridos? O tema da mensagem de hoje é a unidade da fé. Efésios capítulo 4, versículo 1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus, porque essa palavra revela algo muito bom. Aleluia. Revela algo muito bom da parte de Deus para a igreja. Essa palavra é a palavra para a igreja. Assim como semana passada nós trouxemos uma palavra para a igreja, essa é uma palavra para a igreja que deseja conduzir, que deseja não apenas fazer parte, mas de alguma forma conduzir, de alguma forma liderar, de alguma forma discipular, de alguma forma ser relevante. Nós não estamos aqui para ser importantes. Você é importante para mim, mas o meu papel não é ser importante. O meu papel é ser relevante. Amém? E aqui Paulo está dando um dos conselhos mais recorrentes dado à igreja. Não apenas à igreja de Éfeso, mas a todas as igrejas. Paulo, volta e meia, falava sobre unidade. E eu creio que eu sei por que Paulo falava sobre unidade volta e meia. Porque ele sempre estava reensinando, batendo sobre unidade. Talvez é porque existisse naquela época crentes igual a mim, que às vezes eu não estou muito afim de ver gente. Brincadeira, eu gosto muito de ver vocês. Mas talvez existam pessoas que tinham dificuldades uma com as outras. Então Paulo via a necessidade de sempre estar ensinando, não somente sobre unidade, mas vários outros assuntos da igreja. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. E mesmo ainda preso, Paulo deseja reforçar o seu ensino referente à unidade na fé da igreja, pois ele sabe que todo crescimento que aguardamos e trabalhamos para ter, e vamos ter em nome de Jesus, amém? Porém não acontecerá sem unidade. Qualquer crescimento, todo crescimento, tudo aquilo que nós queremos ver de resultado e veremos para a glória de Jesus, porém só veremos se tivermos unidade. Não é estarmos juntos, estar juntos não é estar unido, é se tivermos unidade. Somente com unidade nós veremos o resultado daquilo que Deus tem prometido. Já temos visto, porém para um next level, para um próximo nível, para um crescimento ainda maior, o que a gente já alcançou, nós precisamos estar unidos nesse propósito, nesse patamar que nós já alcançamos. E ele inicia dando uma ordem, uma palavra, uma frase imperativa para a igreja, que é o verso 1. Vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Se portem de uma maneira digna, vivam de uma maneira digna, ou da maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Qual é a vocação para a qual você foi chamado? Qual é o seu chamado? Qual é a vocação que você tem? E aí a gente cai naquele karma da geração de cristãos do século 21. O karma chamado: qual é o meu chamado? Para o que eu fui chamado? Eu preciso descobrir o meu chamado. Esse está virando quase um mantra nessa geração. Eu estou orando para descobrir o meu chamado. Querido, continue orando, mas não é só orando que você vai descobrir o seu chamado. É fazendo. Procure o seu líder, procure o seu discipulador, procure o seu pastor e fala: o que precisa ser feito? Eu estou aqui disposto a fazer. E fazendo, você vai descobrindo o chamado do Senhor para a sua vida. Amém? Então, viva de maneira digna da vocação a que foram chamados. Digno significa que está em conformidade, apropriado, adequado, conveniente. Já vocação tem no grego a mesma raiz que chamado. Vocação e chamado, na raiz do original do grego, é praticamente a mesma coisa, que pode se traduzir por apelo, chamamento ou convite. Todos nós temos uma vocação recebida por Deus. Você foi vocacionado, você já recebeu algo da parte de Deus, que é um chamado para abraçar uma missão
para realizar algo. Deus tem algo que Ele deseja fazer. Existe o eixo central do desejo de Deus. E o eixo central disso tudo chama-se propósito. Então, não é relacionado a nós, é relacionado ao propósito. E Deus nos dotou de vocação para que possamos fazer alguma coisa para que esse propósito se cumpra. Ou seja, eu e você não somos o centro do Evangelho. Eu estou insistindo bastante, né? É porque tem gente acreditando. Então, nós não somos o centro do Evangelho. O propósito de Deus é que todas as coisas que acontecem giram em torno do propósito de Deus. Então, nós recebemos uma vocação de Deus para abraçar uma missão e, através dessa missão, realizar algo específico para que o propósito de Deus seja estabelecido, seja cumprido, seja alcançado. E o chamado está totalmente ligado a esse propósito, ao propósito eterno de Deus para essa geração. Porque existe um motivo, querido, que você não nasceu na década de 50. Existe um motivo que você não nasceu, não ficou para nascer lá por 2120, é que a gente vai chegar até lá. Existe um propósito específico para você ter nascido no tempo que nós chamamos hoje. Eu creio até um pouco mais, não é uma doutrina, mas quero compartilhar. Existe um propósito específico no seu gosto musical, na cor da sua pele, no seu idioma, para que você alcance pessoas através das características que Deus colocou em você. Porque Deus é um Deus de propósito, ou seja, você não foi criado à toa. Então, Deus é um Deus que vai se mover no seu propósito. Alex está baseado no que é isso? Em 1 Alex capítulo 2. Mas eu creio, definitivamente eu creio, que alguns gostos, algumas preferências, algumas coisas inerentes em mim, elas estão ligadas ao propósito de Deus na minha vida. Eu creio muito nisso. Agora eu tenho que fazer um pouquinho de pose, porque eles estão falando que eles não conseguem bater foto, porque eu vejo eles chegando e vou para o outro lado, e eu não sorrio. Então eu estou fazendo isso agora, enchendo linguiça, só para fazer esse momento. Mas vamos voltar ali. Onde é que eu estava? Me perdi. Todos nós temos uma vocação recebida por Deus. E o chamado está totalmente ligado a esse propósito, ao eixo central, que faz com que o Senhor, e que mova o Senhor a fazer as coisas. E se consideramos o propósito maior que a nossa própria vida, e é esse um dos detalhes da vida cristã, é quando nós entendemos o propósito e consideramos o propósito maior do que a nossa própria vida. Aí talvez, com alguma possibilidade, a gente vai poder falar o que está escrito lá, se eu não me engano, Atos 20, 24. Não é Atos 20, 24. Ou é? Em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo. Por quê? Porque considero o propósito maior do que a própria vida. Essa parte do que considero o propósito maior do que a própria vida é minha conclusão do porquê ele disse isso. Essa parte também não está escrito, mas só pode considerar a vida não preciosa para si mesmo aquele que entendeu que o propósito é maior que a sua própria vida. Enquanto nós entendermos ou acharmos, concluirmos que as nossas vontades e a nossa vida é maior do que o propósito, nós seremos extrativistas gospels. O que é um extrativista? Aquele que só retira, só recebe, só retém. Não, eu quero. Ele reclama muito, faz pouco, ele quer receber a bênção, ele quer receber a chave da vitória, mas não, irmão, vamos fazer alguma coisa. Poxa, não dá, irmão. Então, enquanto nós acharmos que a nossa vida, a nossa existência é maior do que o propósito, nós vamos ficar atendendo aos nossos desejos. Quando nós entendemos que o propósito de Deus é maior que a nossa vida, aí a oração de Mateus 6 vai ser verdadeira. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. E quem que está aqui na terra orando? Sou eu. Então eu estou dizendo, Senhor, seja feita a sua vontade em primeiro lugar em mim e através de mim. Somente acontecerá isso quando entendermos que o propósito é maior do que a nossa vida. Caso contrário, mesmo sendo evangélico, você e eu estaremos cometendo vãs repetições. Vãs repetições não é apenas quando a gente fica falando, eu não rezo mais, eu oro, eu não faço mais vãs repetições. Não é só o motivo de repetir, é quando é repetido sem fé, sem propósito,
sem eficácia, quando eu faço uma oração 2 ou 3 vezes sem eficácia ou sem entendimento, se torna uma repetição vã da mesma forma. Então, se consideramos o propósito maior que a nossa própria vida, entendemos que recebemos a vocação celestial para cumprir esse propósito. O que você recebeu de Deus é para cumprir o propósito, não é para fazer o teu nome conhecido, não é para você ficar cobrando cachê, não é para ficar fazendo presepada na internet. Se recebemos algo, e eu tenho certeza que você recebeu algo de Deus, é para cumprir o propósito dele, referente a ele, em torno do nome dele, está totalmente ligado a ele. Então, se isso é uma verdade, precisamos viver de maneira digna da nossa vocação, porque está tudo relacionado a ele. Talvez o seu nome fique famoso, fique conhecido, você ganhe alguns likes, mas que essa não seja a nossa busca, que isso não ocupe o nosso tempo buscando isso, que isso seja resultado da gente amar o Senhor, de colocar o propósito acima de todas as coisas, de entender que eu recebi um dom, uma vocação, um talento do Senhor que serve para o seu propósito, não para o meu bel prazer. Precisa apontar tudo para Jesus. Qual que foi o chamado de João Batista? Eu ia zoar, mas deixa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que preparava o caminho do Senhor, apontou a Cristo. O ápice do ministério de João Batista. Na verdade, o ápice foi quando a cabeça foi separada do corpo por causa dessa mensagem. Mas ele teve um privilégio que vocês não tivemos. Mais de um, né? Primeiro, né, um deles morreu por causa de Jesus, o outro foi ver Jesus. João Batista viu o cumprimento das palavras que ele estava profetizando. Então, ele vivia de fato de uma maneira digna, de acordo com a sua vocação. Então, a pergunta que fica é: como viver de modo digno? Como considerar o propósito de Deus maior do que a nossa própria vida? Alex, você falou para a gente viver de um modo digno da nossa vocação. Amém. Estamos fechados nisso, amém? Glória a Deus. Como viver de modo digno dessa vocação que eu recebi de Jesus? Versículo 2. Ele já vai começando dando os ingredientes. Anota aí para fazer o bolo. Com toda a humildade e mansidão. No mundo greco-romano, a humildade não era considerada virtude, pois a cultura valorizava o status, a honra e a autopromoção. E no mundo atual também não é muito diferente. Mas hoje a gente já considera a humildade como virtude, mas naquela época não. O termo humildade vem da palavra humus, que é de origem latina, que quer dizer terra fértil. Quem fez aquelas lições de pegar uma sementinha, né, na escola, eles falam do humus, que é uma terra fértil e tal. Rica em nutrientes e preparadas para receber uma semente. Então, uma pessoa humilde, já que a raiz é humus, ela está sempre disposta a aprender e deixar brotar a boa semente no solo fértil, que é o seu coração. Então, um humilde, ele está sempre aprendendo, indiferente do seu know-how, indiferente da sua expertise, indiferente do seu currículo, indiferente da sua formação acadêmica, indiferente do quanto ele é sabão, ele sempre vai estar querendo aprender um pouco mais. Ele sempre vai estar com o coração ensinável, inclinado para aprender. Humilde na raiz do grego significa aquele que se abaixa, ou o que fica no chão, que está, né, enquanto o humus é no aramaico, não, no latim. Aqui, humildade está no grego, significa que aquele que se abaixa, ou aquele, ou o que fica no chão, que é a mesma coisa que terra, né, porque fica no chão. Né, o pastor sempre nos ensinava, né, com as mãos no coração, quando vai falar com alguém, com muita humildade, indo por baixo. Quem se lembra desses ensinamentos? Indo por baixo, com a mão no coração, não apenas superficialmente, mas com o coração quebrado mesmo, assim como ele nos ensinava, indo com muita humildade. Humildade não tem olhar altivo ou arrogante, ele sempre vai por baixo, com o coração reclinado, quebrantado, predisposto a aprender. A palavra humilde e humilhação tem a mesma raiz também. O mesmo radical do grego traz para as duas
traz essas duas palavras, vem essas duas palavras do radical, humilde e humilhação. Porém, humildade não significa fraqueza, e não significa pobreza e nem fragilidade. Às vezes a pessoa vai falar de alguém que, financeiramente falando, ele está numa condição um pouco mais baixa, ele fala, aquela pessoa humilde. Eu conheço muita pessoa pobre que de humildade não tem nada, não sabe nem se tem H ou não na frente da palavra. E eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro e que são humildes. Então, humildade não está relacionado à condição social ou classe social. Não tem a ver também com fraqueza ou fragilidade. Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então a humildade nos propõe descanso em Cristo. Então vamos aprender a ser humilde com quem? Com Jesus. Amém? No verso 2 ainda diz, com longanimidade suportando uns aos outros em amor. E longanimidade é virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outros. Magnanimidade, seja magnânimo. Generosidade, paciência, resignação com que se suportam contrariedades, dificuldades. Grandeza de ânimo, corajoso, generoso, bondoso, que demonstra paciência, resignação. Se tem algo que perdemos mais que a chave do carro é a paciência, queridos. E os homens digam amém. Porque, meu Jesus amado, as mulheres não perdem. Hã? Não perde porque não encontraram a toalha em cima da mesa. Se bem que não era meu pai que falava, eu vou esfregar a sua cara se eu encontrar tal coisa. Era mais a minha mãe, mas aqui eu sei que não acontece isso. Não conseguiremos andar lado a lado para ensinar pessoas se não levarmos em consideração que nem todos vão aprender na mesma velocidade. Se discipulado é lado a lado, já comece entendendo que nem todo mundo anda na mesma velocidade. Na saída do povo de Israel do Egito, passando pelo deserto, existia um compasso com que eles andavam. E pasmem, não era na velocidade dos mais ligeirinhos. A Grazi ia sofrer bastante andando lá. Uma vez a gente estava em São Paulo, e na Paz Church de São Paulo tem uma descida. Foi a primeira vez que ela foi para lá, acho que foi na imersão, né? E a Grazi é toda ligeirinha, né? E daí eu estava na frente, o pastor do lado, o Digão atrás, e a gente cercando, ela querendo descer rápido, já estava dando. Eu falei, Grazi, está com vontade de usar alguma coisa, que você está espinicando tudo? Sai dela. E ela querendo descer rápido, a gente descendo bem de boa. E ela não tinha como passar, né? Estava cercado, os três pequenos em volta. Então nós precisamos entender que cada um tem a sua velocidade. Eu disse isso e continuo reafirmando, uma vez no EDD, que eu escolhi andar ao lado de alguém que corre, que é o pastor Michel. E quem caminhou perto dele sabe que ele corre mesmo. Ele é a jato. Porém, ele parou várias vezes para me ensinar a mesma coisa que já tinha me ensinado. Várias vezes ele reduzia a velocidade. Não é assim, Alex, é assado, assim, nem sempre assim, né? Mas é assim, mas sempre convicto, firme. Então precisamos entender que nem todo mundo vai ter a mesma velocidade, querido. Esse dia eu estava falando com um irmão, perguntando para ele se o formão que ele estava usando para esculpir o discípulo era o formão dele ou o formão de Jesus. Vamos confessar, a gente usa muitas vezes os nossos formões. E, rapaz, até que ficou parecido comigo, Jesus olhando ali, mas aqui é a minha ferramenta, não vai usar? Porque nós fazemos, eles são chamados nossos discípulos do modo carinhoso. Mas Jesus disse, ei, apacenta as minhas ovelhas. Jesus é um modelo. E eu sei que eu sou, e você também é, usado de referência. Isso nos coloca num patamar de responsabilidade ainda maior. Mas o padrão, o modelo a ser copiado sem sombra de variação, chama-se Jesus. Amém?
Então, muitas vezes nós vamos, na construção, em gerar um discípulo, nós vamos muitas vezes usar ferramentas nossas, que está escrito o nosso nome. Só que Paulo falou: ó insensatos Gálatas, pelos quais eu volto a sentir dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês, não Paulo seja gerado em vocês. Entendeu? Então, isso é libertador, querido. Isso faz toda a diferença no quesito suportar, pois se estivermos fazendo discípulos nossos, não seremos pacientes, mas se são de Cristo, então deverá haver longanimidade. Ponto e basta. Mateus 5,41: se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Seja longânimo. Seja esqueci o nome da palavra. Generoso. Seja paciente. Seja bondoso. Então, alguém constrangeu você para andar com ele 1 milha, vá com ele 2. Eu sabia, eu vou falar com o meu discipulador, porque ele me transicionou. Me enviou para outro discipulador, porque ele não quer mais andar comigo 2 milhas. Não podemos confundir longanimidade com ser bobão, nem marionete, queridos. A 2ª milha, ela é em direção da primeira? Não, é numa direção oposta. Qual é a direção? Eu caminho a 2ª milha para chegar aonde? Qual que é o pino central? No propósito. Então, se você, eu vou falar de mim, se eu te constranger, ou constranger Marcinho, para caminhar a 2ª milha comigo, mas num rumo diferente do que o propósito, não seja louco de ir. Porque não é caminhar a 2ª milha para qualquer lugar. Não, é para o propósito. É pedir mais uma vez para ensinar mais uma vez. Não, quero que você caminhe a 2ª milha, só que para o lugar onde o meu ego será inflado. Vá sozinho. Você é maluco? Entendeu? Então, é o propósito, está relacionado ao propósito. Nós vamos caminhar a 2ª milha, a 3ª, a 4ª, a 5ª, desde que o destino, o caminho seja o propósito. A questão é que as pessoas, às vezes, elas estão querendo levantar doutores para si mesmo e quer que a gente fique dando aval para isso. Não dá, não vai rolar, isso é antibíblico. Por amor a você, mas principalmente por amor à Bíblia, não dá para ir. A 2ª milha, ela precisa ser em direção ao propósito de Deus, estabelecido por Deus, para que Deus seja louvado e que Deus se alegre com isso. Caso contrário, nós vamos estar fazendo um desserviço para você e desobedecendo ao Senhor. Mas como a nós cabe agradar a Deus, então caminharemos contigo a 2ª milha, queridos, desde que ela aponte para Cristo. Não tem problema, a gente tem que às vezes andar um pouco mais devagar, mas desde que haja um desejo de alcançar esse lugar. Precisa haver um desejo, e esse desejo precisa ser evidenciado por atitudes. Eu quero ir para lá. Alex, eu sei que o propósito de Cristo é para lá, Alex, mas eu quero ir para lá. Mas não vai. A minha boca fala, mas as minhas atitudes não estão compatíveis com aquilo que eu falo. Muitas vezes eu falo o que eu quero, mas o meu coração está totalmente contrário àquilo que eu estou dizendo que eu quero. Então nós vamos ajudar sim, mas por gentileza, que as nossas palavras, que aquilo que a gente fale relacionado ao propósito de Deus seja evidenciado através das nossas atitudes. Nós não estamos pregando perfeição, querendo que jamais erre, não, querido. Mas uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é você caminhar e tropeçar nesse caminho, mas levantar e continuar indo. E a outra coisa é ficar parado, dizendo que quer ir, mas nunca vai. Precisamos entender essa diferença. Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Felipe: levanta-te e vá para o sul, no caminho que desce para Jerusalém a Gaza. De Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Felipe se levantou e foi. Não ficou perguntando por quê. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem,
vinha lendo o profeta? Ok. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa a carruagem e acompanha. Versículo 30 começa como? Ou seja, o etíope estava como? Na carruagem, que estava sendo puxado por um Mavecão V8. Pelo menos 2 cavalinhos estavam puxando, porque ele era superintendente, guarda do tesouro da rainha da Etiópia. Então ele estava pelo menos com 2 cavalos na sua carruagem. E como é que estava Felipe? Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Além de correr do lado da carruagem, vendo ali, ouvindo ele lendo e correndo. E provavelmente ele estava em forma, né, queridos? Hashtag fica a dica. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe a subir, sentar ao seu lado. Muitas vezes nós queremos que os nossos discípulos, discipuladores, nossos líderes façam isso, façam aquilo outro, mas o nosso coração não se abre para que ele sente ao nosso lado e nos explique acerca daquilo que nós precisamos aprender. O etíope nos dá uma lição falando: ei, pare de correr a pé, entra aqui para dentro e me ensina. Eu creio que falou: tá bom, vou te ensinar, só deixa eu terminar de respirar, né, de tomar um fôlego, eu já te ensino. Então houve um convite, houve uma predisposição, houve um acordo. Ele sentou ao lado dele. Discipulado é lado a lado. Caminhada com Cristo é acompanhamento, é ensino, é pastoreio. Só que o etíope, ele poderia continuar ali. Até que eu não estou entendendo. Ninguém quer me ensinar. Eu estou assim porque eu não estou sendo discipulado. Já ouvi isso, que triste, cara. Eu vejo o Espírito Santo, às vezes, olhando, eu sirvo para quê, então? Nós precisamos de pessoas, mas nós dependemos de Deus. Colocar a desculpa que nós estamos pecando porque não estamos sendo discipulados é evidenciar que nós não estamos lendo a Bíblia e não estamos tendo tempo com Deus. Ponto e basta. E convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Ei, querido que está aqui, talvez você não esteja sendo discipulado. Queremos muito que tenhamos discipuladores para todos, e vamos ter em nome de Jesus. Mas será que se alguém parar do lado da sua carruagem, ele vai ouvir você lendo a palavra de Deus? Porque imagine se Felipe estivesse ali, olhou ali para dentro, e ele não estivesse fazendo nada. Qual que seria o gancho? Ia fazer que nem eu quando passava, né, eu morava num bairro bem perigoso, né? Passava do lado dos carros, já trancava sei por quê, trancava os pinos ali e subia os vidros. Preconceito. Mas, e se não tivesse uma predisposição em aprender no coração do etíope, Deus nem teria mandado Felipe para lá. Ele só foi para lá para fazer isso. E o final foi bem legal, porque ele falou: o que me impede de ser batizado? Ele falou: nada, tens ali água, bora descer para as águas, é agora. Ele fez um curso intensivo na carruagem, desceu nas águas e já foi salvo para sua casa. Entendeu, queridos? Mas houve uma predisposição, houve um desejo, não somente de falar eu quero. Ele abriu a porta. Abra a porta do seu coração, queridos. Abre a porta, não abra sua boca para falar: ninguém está me discipulando, ninguém me enxerga. Não, abra a porta do seu coração. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Me ajude. Quantas dúvidas você tem mandado por WhatsApp para o seu líder de Life Group? Quem muito pergunta, quem muito tem dúvida é porque muito lê. Então quem muito pergunta, muito aprende. Mergulhe. Às vezes você não está sendo discipulado, mas você está com o coração, a carruagem está aberta. Vai chegar um momento que
Felipe vai ver, amém, Felipe? Vai ver que na carruagem você está lendo a respeito de Jesus, e ele vai entrar e vai expor Jesus para você, e naquela exposição vai ter um desejo de você transformar toda a sua vida através dessa palavra. Então, querido, precisa, os nossos eu quero aprender, eu quero ser melhor, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero ser um líder, eu quero ser um discipulador, eu quero fazer alguma coisa para Jesus ver. E isso precisa ser evidenciado por atitudes, porque senão fica difícil. Terceiro e último, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Outras versões dizem: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se a unidade é uma das maiores forças que a igreja tem, Paulo nos responsabiliza de nos esforçarmos para mantermos essa unidade. E por que ele fala esforçai-vos diligentemente? Porque naturalmente nós temos a tendência de panelinhas, temos a tendência de nos isolar. Naturalmente nós somos levados a isso. Então quando ele fala, é como se ele mudasse para intencionalmente. Não vai acontecer naturalmente, querido, só você olhando, eu desejo, pirilim pim pim, aconteceu. Não, precisa ser intencional. Intencionalmente. Vocês precisam intencionalmente preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabemos que vínculo é aquilo que liga duas ou mais partes, formando uma conexão, que é a mesma definição para a palavra elo. E uma definição básica para a palavra elo é um gominho de uma corrente que faz junção com outros gominhos. Basicamente isso. Conexão. Colossenses 3,14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do que é o elo, a conexão perfeita. A unidade é a marca da igreja, é o sinal pelo qual somos conhecidos como aqueles que seguem a Cristo. João 13, versículo 34 ao 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Como? Lembra o primeiro patamar, o primeiro degrau, o mais básico e fácil do amor. Jesus disse, né? Vamos para o patamar básico, amem uns aos outros como a si mesmos. Agora, a pós-graduação de Jesus para a igreja. Amem uns aos outros assim como eu vos amei. Agora não é o meu amor por mim que é parâmetro para eu amar você. Agora como Jesus me amou. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E como que Jesus nos amou? Como que Jesus provou o seu amor para conosco? Morrendo, ensanguentado numa cruz, sem pensar duas vezes. Lá no início ele fala: amem uns aos outros como a si mesmos. Agora, para ser igreja de verdade, para passar pelo que vocês vão passar, para conseguir suportar aquele abençoado daquele irmão, daquela irmã, vocês precisarão amar uns aos outros como eu amei vocês. Porque o que Jesus estava dizendo? Que o meu amor, que o nosso amor não é suficiente para ser igreja. Ele pode ser suficiente para ser um clube, uma instituição, mas para ser igreja é o amor de Cristo. O modelo do amor é Jesus, não mais o meu. E quando nós nos amarmos uns aos outros, aí haverá uma etiqueta, é um crachá que fala? Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. É bem difícil dar aleluia mesmo. Não? Eu quero que você dê aleluia. Mas por quê? Porque nos conhece por tantas coisas. Chama a gente de crente, gospel, evangélico, frequentador de igreja,
alucinado, fanático. Tem mais um nome que fala quando é louco. Isso aí nós somos mesmo. Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, então é nós. Mas conhecerão a nós como discípulos de Jesus quando amarmos uns aos outros com o amor de Jesus. E para que a gente não morresse, Jesus morreu. Qual é a velocidade que a gente se alegra com a vitória, com o sucesso de outro? Existe uma frase que eu concordo em partes com ela, pelo menos pela fé, que é o único homem que vai ficar feliz e fazer de tudo para que você tenha mais sucesso do que ele é seu pai. Naturalmente, isso é uma verdade. Na igreja, isso também precisa ser verdade. Considerando uns aos outros em honra mais do que a si mesmo. Que a Bíblia diz. Alex, eu não aprendi assim, pois é. Jesus veio para bagunçar mesmo toda a nossa estrutura filosófica. Tudo que a gente acha que sabe não serve de nada mediante o conhecimento da excelência de Jesus. Entre nós não pode ser assim. Aquele que deseja ser o maior, seja o menor e servo de todos. É assim que nós preservamos a unidade, querido. Eu não consigo imaginar e nem fazer ou realizar a questão de que nós vamos manter a unidade, mas eu vou me sobressair sobre você. Eu não vou manter a unidade nisso. Pelo contrário, eu vou acabar com ela. Se amarmos uns aos outros com o amor de Cristo, seremos conhecidos que somos seus discípulos. A unidade em amor é o grande trunfo da igreja, que não é apenas unida, mas unida em amor. E o amor de Cristo não é o amor definido pelas experiências terríveis do mundo, ou pelas frustrações do mundo. Não, é o amor de Cristo. O amor que encoraja, mas também corrige. Correção é bíblica, e principalmente no Novo Testamento. O amor que fere, mas também cura. O amor que conduz, mas também carrega. Porque muitas vezes a gente conduz e muitas vezes a gente está sendo carregado. Por quê? Porque nós não somos melhor que ninguém. Jesus deu esse exemplo no caminho do Gólgota, quando um certo Simão chamado Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Se até Jesus, o Filho de Deus, teve humildade para que alguém pudesse fazer aquilo que era a missão dele, quanto mais nós não vamos pedir ajuda. Precisamos um dos outros. O amor que reconhece as qualidades, mas que também corrige defeitos. Porque a correção não se ausenta do amor. Ela precisa ser resultado do amor. O amor de Cristo nos mantém unidos, nos mantém fortes, nos mantém avançando e nos mantém vivos. Se coloque de pé, por gentileza. João capítulo 17. Eu sei que o pastor Michel ama esse capítulo. Teve um evento chamado Gospel Truth Day, Dia da Evangelização Global. Foi quando eu conheci o pastor evangelizando pelas ruas. As igrejas saíam evangelizar e faziam um culto lá. Foi bem no dia da célula, ou acho que da primeira célula da missão Ágape, que ainda não era a Igreja da Paz. E daí o pastor, ele ia pregar lá no centro, ele falou: Alex, não vou poder pregar, prega lá. Eu falei: sobre o que você pregaria, pastor? Não chamava de pastor porque ele não era pastor. Ele falou: João 17. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Esse é o amor de Jesus. Em favor deles eu me santifico, para que eles sejam santificados. Versículo 20: não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. E nisso aqui chegou até a gente. Jesus estava orando por aqueles que estavam com ele e por nós nesse momento. Versículo 21: com qual propósito? A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer que Deus enviou Jesus a este mundo quando
houver uma unidade inabalável na igreja. E unidade não está em... Eu nem tomei, deixa eu tomar isso aqui para não ir fora. Obrigado. Nós vamos pensar diferente uns dos outros, querido. E Alex, sendo esse mundaréu de gente, cada um veio de um canto da cidade, do estado, do país. Cada um vem de um canto, com uma cultura diferente. É possível ser um em Cristo, sim. Por causa do quê? Daquilo que é maior do que a nossa vida, que se chama propósito. Se nós não considerar mais a nossa vida preciosa para nós mesmos, mas estabelecermos o propósito de Cristo, que é anunciar o seu evangelho, maior do que nós, então concordamos em uma coisa, que o propósito é maior do que as nossas vidas. E se concordamos em algo que é tão poderoso assim, então somos um, indissolúveis, cada qual com a sua mentalidade, mas com o mesmo coração, o mesmo parecer, o mesmo proceder. Versículo 22, eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Nós já somos um, querido, como igreja. Do contrário, nós não estávamos aqui reunidos com esse povo todo, e glória a Deus por isso. Só que Jesus agora ele ora para que a gente seja aperfeiçoado na unidade. Por quê? Porque está chegando mais pessoas. Porque às vezes alguém pisa no meu pé e eu não estou muito legal nesse dia. Mas eu preciso ser aperfeiçoado nessa unidade. Eu preciso entender que aquilo que nos mantém como igreja é unidade. Não é a minha preferência, é a preferência do povo que está ligado ao propósito. Então Deus vai continuar fazendo, porque é o que Ele quer continuar fazendo, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade. E sendo aperfeiçoados na unidade, o que vai acontecer? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. No final de contas, querido, nós somos uma família de muitos irmãos. E eu sei que a gente fica feliz com o nosso irmão natural, biológico, quando ele tem sucesso, a gente torce por ele. Aqui nós não estamos em irmãos biológicos, mas somos comprados todos no mesmo sangue. E por que às vezes não há o mesmo desejo, a mesma intensidade de que tudo dê certo na sua vida? Quando a gente leu lá no início, Efésios capítulo 4, no versículo 4 ele continua: há somente um corpo e um só espírito. Ou seja, ou a gente participa desse corpo ou a gente está fora desse corpo. Não tem para onde ir. Não tenha um espírito diferente porque o irmão está um pouco de cara comigo, agora ele tem uma porção de um espírito e eu de outro espírito. Não, é um só. Eu vejo isso como, não tem para onde correr. É um só corpo. E é esse que você está batizado. É esse que você faz parte. Eu vou mudar de igreja, continua sendo o mesmo corpo, querido. Eu vou mudar de cidade, continua sendo o mesmo corpo, porque o cabeça é um só. Um só é o Senhor e uma só é a fé. Ou você vai bater cabeça em algum outro lugar? Ou é o corpo de Cristo, ou é o corpo de Cristo. Você pode mudar de igreja, de cidade, de país, o problema não muda. Nós somos pessoas que precisamos ser aperfeiçoadas na unidade. E ponto final. Outro país só muda o idioma, mas o corpo é o mesmo. É um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Então o Pai que está interessado na unidade do corpo, na unidade da igreja, na unidade dos seus filhos, é um só. Não tem divisão no céu. Os feridinhos, os ofensores do outro lado e um rio de cristal no meio para não atravessar, para um não olhar para a cara do outro. Não vai existir, querido. E eu queria fazer uma dinâmica contigo.
E já o propósito e a promessa inicial é: a dinâmica que nós vamos fazer não pode ser pessoas da sua célula, nem da sua família. E de preferência nem da sua rede. Mas uma coisa que precisa é, queridos, nós caminhamos de perto. Falhas e problemas a gente só enxerga de perto. Então quanto mais de perto você caminhar comigo, mais problemas e falhas você vai ver. E está tudo bem. Nós somos normal. Não muito. E você só vai conversar com alguém se você sabe que você precisa acertar alguma coisa com ela. E sempre tem, queridos. Não vem com essa conversa furada, porque sempre tem um perdão que não foi pedido, que não foi liberado. Sempre tem, eu acho que eu falei demais, ou fui áspero demais. Eu acho que eu fui um tanto quanto incompreensível. Sempre tem. Às vezes até entre casal. Então, se isso faz parte, amém. Se não faz, você vai encorajar o seu irmão. Como, Alex? Deixa Deus te usar. Nós precisamos aprender a não depender somente de uma palavra de um líder. Nós precisamos aprender a nos levantar e falar algo. Deus, eu creio que eu posso colocar o ombro debaixo do ombro do meu irmão e ajudar ele a caminhar a segunda milha. Porque às vezes a segunda milha só vai ser possível caminhar por ela se a gente servir de suporte ao irmão, porque ele precisa caminhar a segunda milha, mas às vezes ele não tem força. Aí aquilo que a gente leu, acho que foi domingo ou terça passada: fazei veredas direitas para os seus pés, para que aqueles que estão mancando não venham a tropeçar. Parte da responsabilidade para que pessoas não tropecem é minha. Façam veredas para os vossos pés, para aqueles que estão mancando não caiam. Então, querido, faz parte da nossa vida. Dá uma bugada. Comum, normal. Mas faz parte do cerne da igreja. Deixar tudo em pratos limpos. E não adianta orar para Jesus fazer, porque Ele já nos perdoou. E Ele só quer que a gente faça igual. Ele já reconciliou a gente com o Pai. E Ele nos deu o ministério de reconciliação. Então, à medida que esse louvor vai tocando, eu gostaria que você saísse do seu lugar. Eu tenho algo comigo, não precisa fazer assim, mas eu sempre peço. Eu particularmente não estou falando que é errado você sair aleatoriamente, abraçar um irmão, encorajar ele, esforçar, falar, cara, vai dar certo, eu estou junto contigo. Eu particularmente, às vezes eu fico olhando a vantagem de ser alta, isso. Eu falo, Deus, me mostra alguém. Deus está sobre todos. É o que a gente acabou de ler. E Deus age em todos. E todos é você. Então nós já temos o suficiente. Basta só sair do seu lugar. Não espere começar a música. Não seja movido a música. Seja movido por propósito. Esforce alguém. Encoraje alguém. Às vezes só vai ser, o Espírito Santo vai te conduzir só para dar um abraço silencioso. Eu quero motivar você a não esperar o seu líder. Sai do seu lugar, querido. O meu sonho é, em momentos como esse, não serem os líderes os primeiros a sair, todos se moverem de alguma forma. Todos se moverem de alguma forma. Se Deus age em você, você não tem desculpa para não fazer alguma coisa nesse momento. Sai do seu lugar, querido. Diga para Ele, você vai conseguir. Você vai sair dessa, eu estou junto contigo. Conte comigo. O deserto não é para sempre. Ei, vai dar certo. Logo Deus vai enviar o varão valoroso, aleluia. Ei, logo teu pai vai estar aqui adorando a Jesus com a gente. Suporte mais um pouquinho. Logo a sua mãe vai estar aqui, suporte mais um pouquinho.
eu sei que você está colhendo alguma coisa, eu sei que você está sofrendo a consequência de um erro, mas logo, logo isso vai passar. Conte com as minhas orações.